Oi, oitavo ano. Vamos falar sobre o sistema urinário? Então, segue comigo. Olha que imagem linda essa, né? Ai, desculpa, gente, mas Gia é apaixonada pelo corpo humano, né? Então, tá aí uma imagem, né, dos nossos rins, órgão principal do nosso, que forma o nosso sistema urinário. Vamos aprender como se forma a sua urina? Então, vamos lá. Gente, o sistema urinário também é chamado de sistema excretor. Excretar é jogar para fora. Então, o nosso sistema urinário, o excretor, tem a função de jogar para fora, né, substâncias tóxicas que o nosso corpo não precisa. Como? Através da filtração do sangue. Então, o sistema urinário é responsável por filtrar e eliminar essas substâncias tóxicas do nosso organismo. Além disso, o sistema urinário ele colabora na manutenção do equilíbrio interno. Esse equilíbrio interno é chamado de homeostase. Tá? Que é a capacidade que o corpo tem de se manter constante, tá? A composição química do nosso organismo. Então, basicamente, ele deixa o nosso corpo tranquilo. Homeostase quer dizer que ele está em equilíbrio, certo? A nossa urina, ela é formada por aproximadamente 95% de água, certo? E excretas como a ureia, o cloreto de sódio, que é o famoso o sal de cozinha, tá? E o ácido úrico. Então, a nossa urina não é só água, gente. Quem já experimentou a urina aí, sem querer, ou até mesmo para ver, quando eu era pequena, contar um segredinho para vocês, dizia que quem comia muito doce, a urina ficava doce, quando a urina ficava doce, era sinal de diabetes. Então, como eu comia muito doce, eu botava o dedinho lá na urina e botava na boca, tá? Não é beber, tá? Só, tá, gente? Era só experimentar. E aí, para ver se a urina estava doce, realmente, isso não é verídico, tá, gente? Então, a nossa urina, ela é salgada, ela é formada também por sais, a ureia, o cloreto de sódio, o ácido úrico, tá? Então, vamos lá. Quem são os componentes do sistema urinário? Gente, o sistema urinário é facinho, porque ele é composto somente de 4 órgãos, tá? Então, os rins, que são 2, né? Como eu mostrei lá no início, e tem a função de filtrar o sangue e remover as substâncias tóxicas que estão em excesso no nosso organismo. Como isso acontece? Ele recebe o sangue através das artérias renais, aí daí vai ser filtrado, tá? E são verdadeiros órgãos ativos no trabalho de seleção de substâncias tóxicas, tá? A urina é formada em cada rim e é lançada nos cálices renais que se fundem em cavidade maior que a pelve renal, certo? Então, essa é uma imagem de um rim cortado ao meio, tá? Dentro dele é dessa maneira, certo? Nós temos aqui as veias e as artérias, certo? Aqui nós temos os cálices renais, que é essa parte mais esbranquiçada, mais amarelada aí, certo? E nós temos a medula renal, que é essa partezinha vermelha, mais um vermelho denso, vamos dizer assim. Nós temos o cóccix renal e a pirâmide, que parece um pincelzinho, né, cheio de fios, certo? Então, vamos lá. Os uréteres também são 2. A função deles é pegar a urina que foi formada lá nos rins, certo? E levar até a bexiga. Então, nós temos aqui, ó, o rim,
direito e o esquerdo, e tem aqui esse tubinho amarelo, ó, amarelado, são os uréteres. Então, ele pega a urina lá no rim e joga dentro da bexiga. Então, certo? Novamente, nós temos o rim. Essa parte amarelada, esse canozinho, é o uréter. São dois também. Aí vem a bexiga, certo? Tá aqui. Ela é um saco muscular que vai abrigar a urina ou armazenar a urina temporariamente. Ela pode suportar um volume de 200 a 300 ml até você sentir a vontade de fazer o xixi e colocar para fora. Quando você sente essa vontade de fazer xixi, tem um canalzinho aqui que é chamado de uretra, tá? Ligada à bexiga, e é pela uretra que vai sair o xixi. Nos meninos, a uretra, nós vimos lá no sistema reprodutor, que a uretra, ela fica dentro do pênis, né? Aquele canalzinho que sai o xixi, ali é chamado de uretra. As meninas, né? Nós vimos também que é um buraquinho que fica acima da vagina, né? Não é o mesmo canal. O nosso xixi não sai pela vagina, o nosso xixi sai pela uretra, tá? Então, repetindo, são 4 os órgãos que compõem o sistema urinário, tá? Nós temos 2 rins, tá aqui o rim, 2 uréteres, a bexiga e a uretra, certo? Então, só são esses 4 órgãos: rins, uréteres, bexiga e uretra, ok? Mas como é que funciona o rim? Então, cada rim é formado por cerca de 1 milhão de néfrons, e são esses néfrons que ficam dentro dos rins que filtram o sangue e assim produz a urina. De que forma? Então, os rins extraem produtos residuais do sangue através dos néfrons, que são as unidades fundamentais, né? Funcionais e fundamentais dos rins. É no néfron, tá? Que a urina é produzida. Cada néfron possui uma cápsula glomerular, também chamado de cápsula de Bowman, que envolve os capilares, tá? E o glomérulo renal. E a urina, ela é feita em 3 etapas, certo? A primeira é a filtração, certo? Onde diversas substâncias, como água e sais minerais, saem do sangue que estão lá no glomérulo e caem na cápsula para ser filtrado. O líquido que sai do néfron, né, passa por um tubo chamado túbulo néfrico, onde ocorre a segunda etapa, que é a reabsorção, ou seja, o nosso corpo vai reabsorver o que ainda precisa, tanto de água quanto de sais, certo? O restante, né, as substâncias que não servem mais, elas serão jogadas para fora, né, vamos dizer assim, e forma-se assim a urina. Então, são as etapas. A primeira, a filtração. Então, o sangue vai ser filtrado. Quando se filtra o sangue, né? Lá os néfrons vão filtrar esse sangue. Daí vai acontecer a reabsorção do que serve para o nosso corpo, né? Glicose, vitaminas, sais minerais. O que serve do nosso corpo vai ser reabsorvido, e o que não serve vai para a terceira etapa, que é a secreção, que vai para a bexiga e nós vamos colocar para fora do nosso corpo, certo?
Eu sei que é um pouquinho difícil, não é simples entender como se forma a urina, mas o que eu preciso que você entenda é só o processo em si. Então, o sangue chega até os rins, tá? Chega lá nos rins, cheio de substâncias boas e ruins. Aí daí ele vai passar pelo um processo, né? Que esse processo é formado por 3 etapas. Então, esse processo ocorre nos néfrons dentro dos rins. Então, vai acontecer a filtração do sangue, né? Quando o sangue começa a ser filtrado, o nosso corpo vai reabsorver o que ainda serve e o que não serve vai ser secretado para fora, certo? E aí, através da nossa urina, ok? Então, quando bebemos muito líquido, os rins absorvem uma porção menor de água em relação às sais minerais e passamos a urinar mais. Ou seja, como você está bebendo muita água, então o rim ele trabalha um pouco mais, ele não tem, vamos dizer, um tempo, né? Muito tempo para ficar observando o que serve. Não, é muito rápido, então você acaba fazendo mais xixi, certo? A reabsorção de água e os sais minerais pelos rins é controlada por hormônios chamados antidiurético, tá? Que são lançados pelo sangue e pela glândula hipófise que fica lá no nosso cérebro. Então, quando suamos e não repomos o suor, gente, é água, tá? Que o nosso corpo está eliminando. Então, quando nós não bebemos água em seguida, né, para repor essa água que o nosso corpo tá perdendo, esse hormônio entra em ação, facilitando a reabsorção de água. Então, a gente acaba urinando um pouco menos. Se a gente bebe mais água, urina mais. Se bebe pouca água, urina menos, certo? Algumas bebidas também, ela tem a ação diurética, ou seja, aumenta o volume de água eliminado na urina, como por exemplo, a cerveja, né? Que aí quem bebe cerveja acaba fazendo mais xixi. E isso é bom? Não, isso não é bom, tá, gente? Não é bom. Você beber bastante água, fazer mais xixi é bom, mas fazer mais xixi porque está bebendo cerveja não é nada bom. Bebida alcoólica não faz bem para a saúde, tá? Então, por que o nosso xixi é amarelo? Por exemplo, quando você acorda de manhã, o seu xixi é bem amarelo. Durante o dia, ele já vai ficando mais claro. Gente, isso acontece porque durante a noite, né, a gente tá dormindo, não tá bebendo água. Então, consequentemente, a urina fica acumulada na bexiga por mais tempo e ela fica mais amarelada. Então, quanto mais água nós bebemos, mais clara é a nossa urina. Quanto menos água a gente bebe, mais amarelada é a nossa urina. E aí vem umas curiosidadezinhas, tá? Diálise do sangue significa filtração do sangue, tá? E diurese é o processo de formação da urina. Tem muita gente que fala na palavra micção e a gente fica pensando, que é isso, meu pai? Na verdade, micção é o ato de urinar, certo? A nossa bexiga, ela pode acumular até meio litro de urina, tá? A uretra nos homens é um pouco menor que da mulher, aliás, um pouco maior do que na mulher. A uretra do homem pode chegar a cerca de 20 centímetros e na mulher só 4 centímetros, certo? Gente, e agora os cuidados que a gente tem que ter com o sistema urinário. Nós precisamos beber pelo menos 2 litros de água no dia. Para quê? Para facilitar o trabalho de filtração dos rins, tá certo? E não ficar acumulado nenhum
nenhuma substância tóxica no nosso organismo, tá? Evitar o uso excessivo de bebidas alcoólicas, que produz um efeito destruidor em estruturas dos rins. Outro que a gente tem que ter um certo cuidado é com a higiene dos órgãos genitais, tá? Assim como estar mudando diariamente a calcinha e a cueca, tá? São fundamentais para evitar infecções urinárias, certo? E infecções que possam atingir até os rins. E vamos para os principais problemas no sistema urinário. O primeiro, cálculo renal, que é pedra nos rins. As pedras, elas são formadas pelo acúmulo de substâncias tóxicas, principalmente os sais, tá? Então, se você bebe pouca água, esses sais acabam ficando acumulados, tá? E aí forma-se as pedras. Gente, se você bebe água suficiente, muito provavelmente você não terá esse problema. As pedras ou cálculos renais, eles podem se alojar nos rins, na uretra e também na bexiga. Gente, e são pedras mesmo. Olha só. É uma dor desgraçada que essas pedras causam, tá, gente? Então, vale a pena você tomar bastante água durante o dia, certo? Outro problema é quando os rins param de funcionar. E quando eles param de funcionar, logicamente que o sangue precisa ser filtrado para eliminar as substâncias tóxicas. E aí, se os rins não estão funcionando, como é que vai fazer isso? Através de um aparelho artificial, de uma máquina que vai filtrar o sangue artificialmente. Esse processo é chamado de hemodiálise, tá? É um processo, creio eu, bastante dolorido, tá? Tem pessoas que fazem de 15 em 15 dias, tem pessoas que fazem uma vez por semana, tem pessoas que chegam a fazer 4 vezes por semana, gente. Na nossa cidade, logicamente, não faz esse tratamento, só Crato, Juazeiro, certo? Então, você deita ou senta numa poltrona e aí vai ser colocado na veia, né, na sua veia, e aí o sangue sai da sua veia, vai para a máquina, é filtrado e retorna para a sua veia novamente. Então, creio eu, gente, que é um processo bastante dolorido, né? Então, vale a pena ter um cuidado, tá? Com o seu corpo. Então, pode surgir também nefrite, que é a inflamação nos néfrons, certo? Causada geralmente por substâncias tóxicas, certo? A cistite, que é uma infecção ou inflamação na bexiga, e aí o doente sente dor na uretra no ato de urinar, certo? E tem também a uretrite, que é uma infecção desenvolvida por bactérias que ocorrem na uretra, certo? Então, todo cuidado é pouco, beber pelo menos 2 litros de água por dia, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, certo? E aí, eu termino nossa aula de hoje dizendo que quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além. Você tem forças para ir além. Basta querer e lutar para isso, tá, gente? Não desista, vamos em frente, vamos conseguir. Tenho certeza que você é capaz. Um grande beijo.